Shalom, queridos, leitura bíblica. Hoje, dia 5 de novembro, nosso texto está em 2 dos Reis, capítulo de número 18. Sucedeu que no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e 29 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias. Fez o que era reto aos olhos de Yahvé, conforme tudo quanto seu pai Davi fizera. Este tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques, fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam de Neustã. Em Yahvé, Deus de Israel, confiou, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se chegou a Yahvé, não se apartou de após ele e guardou os mandamentos que Yahvé tinha dado a Moisés. Assim foi Yahvé com ele, para onde quer que saía, se conduzia com prudência, e se revoltou contra o rei da Assíria e não o serviu. Ele feriu os filisteus até Gaza, como também os termos dela, desde a torre dos atalaias até a cidade forte. Sucedeu que no quarto ano do rei Ezequias, que era o 7º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Salmaneser, rei da Assíria, subiu contra Samaria e a cercou. E a tomaram ao fim de 3 anos, sim, no ano 6º de Ezequias, que era o ano 9º de Oséias, rei de Israel, Samaria foi tomada. O rei da Assíria transportou a Israel para a Assíria e os fez levar para Ala e para Abor, junto ao rio Gozã e às cidades dos Medos. Porquanto não obedeceram à voz de Yahvé seu Deus, antes traspassaram sua aliança e tudo quanto Moisés, servo de Yahvé, tinha ordenado, nem ouviram, nem o fizeram. Porém, no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Assíria, contra todas as cidades fortes de Judá e as tomou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou ao rei da Assíria, a Laquis, dizendo: Pequei, retira-te de mim, tudo o que me impuseres, levarei. Então o rei da Assíria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Assim deu Ezequias toda a prata que se achou na casa de Yahvé e nos tesouros da casa do rei. Naquele tempo, cortou Ezequias o ouro das portas do templo de Yahvé e das ombreiras, de que Ezequias, rei de Judá, as cobrira, e o deu ao rei da Assíria. Contudo, enviou o rei da Assíria a Tartã e a Rabsaris e a Rabsaqué de Laques, com um grande exército, ao rei Ezequias a Jerusalém, e subiram e vieram a Jerusalém. E vindo e subindo eles, pararam ao pé do arqueduto da piscina superior que está junto ao caminho do campo do lavandeiro. E chamaram o rei, e saiu a eles Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o chanceler. E Rabsaqué lhes disse: Ora, dizei a Ezequias: assim diz o grande rei, rei da Assíria: que confiança é esta em que confias? Dizes tu, porém, palavra de lábios é: há conselho e há poder para a guerra. Em quem, pois, agora confias que contra mim te revoltas? Eis que agora tu confias naquele bordão de cana quebrada no Egito, na qual, se alguém se encostar, entrar-lhe-á pela mão e lhe a furará. Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Se, porém, me disserdes: em Yahvé nosso Deus confiamos, porventura não é este aquele cujos altos e cujos altares Ezequias tirou? Dizendo a Judá e a Jerusalém: perante este altar vos inclinareis em Jerusalém? Ora, pois, dá agora reféns a meu senhor, o rei da Síria, e dar-te-ei 2000 cavalos, se tu puderes dar cavaleiros para eles.
Como, pois, farias virar o rosto de um só príncipe dos menores servos de meu senhor? Porém, tu confias no Egito por causa dos carros e dos cavaleiros. Agora, pois, subi eu, porventura, sem Yahvé contra este lugar para o destruir? E Yahvé me disse: sobe contra esta terra e destrói-a. Então disseram Eliaquim, filho de Ilquias, e Sebna e Joá a Rabsaqué: rogamos-te que fales aos teus servos em siríaco, porque bem o entendemos. Não nos fale em judaico aos ouvidos do povo que está em cima do muro. Porém, Rabsaqué lhes disse: porventura mandou-me meu senhor só a teu senhor e a ti para falar estas palavras? E não, antes aos homens que estão sentados em cima do muro, para que juntamente convosco comam esterco e bebam urina. Rabsaqué, pois, se colocou em pé e clamou em alta voz em judaico, falou e disse: ouvi a palavra do grande rei, do rei da Síria. Assim diz o rei: não vos engane Ezequias, porque não vos poderá livrar de sua mão, nem tampouco vos faça Ezequias confiar em Yahvé, dizendo que certamente nos livrará Yahvé, e esta cidade não será entregue na mão da Síria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Assíria: contratai comigo por presentes e saí a mim, e coma cada um da sua vide e da sua figueira, e beba cada um a água de sua cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de trigo, de mosto, terra de pão, de vinhas, terra de oliveiras, de azeite, de mel, e assim vivereis e não morrereis. Não deis ouvidos a Ezequias, porque vos incita, dizendo: o Senhor nos livrará. Porventura, os deuses das outras nações puderam livrá-las? Cada um em sua terra caiu na mão do rei da Síria. Que é feito dos deuses de Ramate e de Arpade? O que é feito dos deuses de Serfavaim, Rena e Iva? Porventura, livraram a Samaria de sua mão? Quais são dentre estes todos os deuses das terras os que livraram a sua terra da mão da Assíria? Para que Yahvé livrasse a Jerusalém da minha mão? Porém, calou-se o povo e não respondeu uma só palavra, porque mandado do rei havia, dizendo: não lhes respondereis. Então, Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o chanceler, vieram a Ezequias com as vestes rasgadas e lhes fizeram saber essas palavras de Rabsaqué. Filemon é uma carta de Paulo, bem pequenininha, com um único capítulo. Então, vamos lá, Filemon. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso cooperador, e a nossa irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro, e a toda a igreja que está em tua casa. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti em minhas orações, ouvindo o teu amor e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos, para que a comunicação de tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que há em vós por Cristo Jesus. Tive grande alegria e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, o coração dos santos foi reanimado. Pelo que, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia, peço-te antes, por amor, sendo eu tal como sou, Paulo, velho e também agora prisioneiro de Jesus Cristo, peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual noutro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim é muito útil. Eu te tornei a enviar, e tu torna a recebê-lo como ao meu coração. Eu bem quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho, mas nada quis fazer sem o teu parecer,
para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre. Não já como servo, mas mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão escrevi. Eu o pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor. Reanima o meu coração no Senhor. Escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo. E juntamente prepara-me também pousada para, espero que, pelas vossas orações, vos hei de ser concedido. Saúdam-te, Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Oséias, capítulo de número 11. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Mas, como os chamavam, assim se iam da sua face. Sacrificavam a Balaíns e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia eu ensinei a andar a Efraim, tomei-os pelos seus braços, mas não conheceram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com cordas de amor. E fui para eles como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas, e lhes dei mantimento. Não voltará para a terra do Egito, mas a Síria será seu rei, porque recusam converter-se. Cairá a espada sobre as suas cidades, e consumirá seus ferrolhos e os devorará por causa dos seus conselhos, porque meu povo é inclinado a desviar-se de mim, bem que clamam ao Altíssimo, nenhum deles o exaltam. Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como Admá? Por-te-ia como Zeboim? Está mudado em mim o meu coração, todos os meus pesares juntamente estão acesos. Não executarei o furor da minha ira, não voltarei para destruir Efraim, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti. Eu não entrarei na cidade. Andarão após Yahvé, ele bramará como leão, bramando ele, os filhos do ocidente temerão. Tremendo virão como passarinho os do Egito e como a pomba os da terra da Assíria, e os farei habitar em suas casas, diz Yahvé. Efraim me cercou com mentira, e a casa de Israel com engano, mas Judá ainda domina com Deus e com o santo está fiel. Amém? Vimos os nossos textos então no dia de hoje, aqui em 2 dos Reis, no capítulo 18, que Ezequias se dispôs a seguir fielmente as coisas que eram agradáveis ao Senhor, fez o que era reto, mas tão logo a gente toma a decisão de fazer o que agrada a Deus e de fazer o que é reto aos olhos de Deus, e rapidamente se levantam pessoas para confrontar a nossa fé. Foi o que Senaqueribe fez. Ele enviou mensageiros para dizer: mas você está confiando em quê? Você tem fé no quê? Você acha mesmo que Deus vai te livrar? Por que Deus não livrou as outras nações? E os deuses das outras nações também não as livraram? Você acha mesmo que você vai ser salvo por esse Deus? Quantas vezes o inimigo já usou pessoas ao nosso redor para confrontar a nossa fé, né? Mas, como nós vamos ver no texto ainda de amanhã, o que Deus vai fazer para aqueles que se mantêm firmes na fé. Nós precisamos apenas lembrar disso, que nós temos que manter a nossa fé firme no Senhor, a nossa esperança em Deus. E em Filemon, né, na carta de Paulo a Filemon, nós vemos um exemplo de intercessão muito linda. Paulo aqui intercede assim como Jesus fez por nós, uma intercessão perfeita e agradável, e quem dera se nós aprendêssemos isso, né? Primeiro Paulo
se identifica com Onésimo, que era um escravo fugido de Filemon. E ele fala: Onésimo é para mim como um filho que eu gerei enquanto eu estava preso. Peço que receba-o de novo, perdoe. E se ele fez algum agravo, algum dano, põe na minha conta. Uau! Nós teríamos a ousadia de falar: Senhor, este meu irmão amado, que o sangue de Jesus está em cima da vida dele, igual está em cima da minha. Perdoa esse meu irmão amado, e se ele fez algum pecado, põe na minha conta. Quando nós vamos chegar a isso? Quando nós vamos aprender a interceder desse jeito? Quem de nós tem coragem de fazer isso? Põe na minha conta. Nós temos muito que aprender de Jesus, muito. Que ele continue nos ensinando. E aqui em Oséias, no capítulo 11, a gente vê como o amor de Deus é realmente o amor de pai. Um pai, uma mãe, a gente sabe quando os nossos filhos estão errados, a gente vê o erro dos nossos filhos, né? A gente discorda de muitas coisas, muitas ações, mas a gente não deixa de amar os filhos. E aqui Deus mostra a mesma coisa. Ele vê o pecado da nação, ele vê as abominações, a idolatria, ele vê a rebeldia, mas ele não deixa de amar. E assim que o povo passar pelo caminho do arrependimento, do outro lado tem esse Pai, esse Deus de braços abertos. E assim é para nós, né? O convite que nós temos é sempre esse, diariamente. Passa pelo arrependimento que eu tô aqui, do outro lado te esperando. Que nós possamos ter a humildade de reconhecer e fazer esse caminho, né? Amém? Vamos orar? Pai Santo, Deus maravilhoso, Tu és o amado de nossas almas, Pai. Tu és bendito, santo, justo, perfeito e fiel. E onde nós estaríamos se não fosse o Senhor e o Teu grande amor? Obrigada, Senhor. Obrigada porque Jesus intercedeu por nós e colocou os nossos pecados todos na conta dele. E pelo Calvário foram pagos, pelo sangue derramado foi pago. Obrigada por essa remissão, Pai. Obrigada por essas dívidas saldadas em Cristo Jesus. Que o Senhor nos ensine a ter uma fé cheia da fidelidade, de permanecer firme no dia mau, de não abandonar, Pai, a confiança em Ti. Ajuda-nos a perseverar, Senhor. Ajuda-nos a ser melhores. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Shalom.